Rodrigo, bem-vindo ao Conversas sobre Rodas. Obrigado, António, um prazer. Ora, cá estamos. Tenho aqui umas perguntinhas de algibeira para te fazer, já da praxe, não é? Nada muito indiscreto, espero. Não. Nada familiar, não. Ok. Não. Isso fica lá para o pessoal das revistas de cor-de-rosa. Sim. Eles é que se interessam por essas coisas, menos por música. Mas vamos falar aí num assunto que se falou muito aí no último ano, não te envolve a ti diretamente, envolve-te indiretamente, porque estás dentro da área. O que é que representa para ti o fado ser património imaterial da humanidade? Epá, eu acho que a grande diferença... O que é que traz? A grande diferença para nós fadistas e para nós músicos, ou seja, para nós tribo do fado, como nós às vezes gostamos de dizer, e que é uma coisa diferente em relação aos últimos 20, 30 anos, pá, eu acho que nos traz respeito. Internacional? Não. Quer dizer, internacional também, mas eu acho que internacional, graças a carreiras extraordinárias, desde a Amália Rodrigues até hoje em dia uma Mísia, uma Marisa, uma Cátia Guerreiro, sei lá, uma Mafalda Arnaud, Carlos do Carmo, Camané, todos eles nos prestigiaram e ajudaram a tornar o fado um tipo de música reconhecidamente de qualidade lá fora, percebes? Os estrangeiros olham para nós já não olham para o fado como uma coisa menor. Nós cá é que continuávamos e continuamos, e ainda há muita gente que pensa isso, infelizmente, durante muitos anos, a olhar para o fado como uma música menor. Havia músicos de outras áreas musicais que diziam que o fado, que era uma coisa pouco interessante, porque era muito simples e muito básica. Depois havia outras pessoas que diziam que os fadistas eram todos boémios e vadios e pessoas que andavam e que cuspiam na rua e que assim, andavam nos copos, etc. Ou seja, essa imagem continuou e prolongou-se durante muito tempo, e depois ainda houve uma coisa para mim ainda mais complicada e mais estranha e mais difícil de compreender, que foi uma identificação do fado com o antigo regime, percebes? Sim. Porque é uma coisa que não dá para perceber como é que isso alguma vez foi feita, essa ligação, e ainda há pessoas que acham que isso é assim, e digo-te, pessoas de muita responsabilidade, pessoas da cultura portuguesa com muito nome e com muita responsabilidade, que ainda pensam que isso é assim, o que é uma coisa que para mim, pá, não faz sentido nenhum, como é uma aberração. Portanto, desculpa, só para dizer, eu acho é que o grande benefício para nós, não só em termos de mediatização, obviamente, isso é resultado óbvio, não só cá como lá fora, pá, acho que agora nós agora temos um crachá aqui no peito, se quiseres, essa imagem que diz assim, pá, isto é bom, isto tem qualidade. Isto não foi reconhecido cá, no Burgo, foi reconhecido por uma entidade irrepreensível. E mais uma vez voltamos à velha história do para receberes mérito cá dentro tem que dar aquela voltinha, não é? E pronto, o que tu estás a querer dizer é que basicamente este título faz com que já se leve o fado um bocado mais a sério, não é? Sim. Para ser porque nós de dentro sempre levamos, não é? Obviamente. Sim, nós sempre tratámos o fado como de facto como aquilo que é uma coisa única. Nós temos, em Portugal, tem que se olhar para estas coisas, para estas especificidades da nossa cultura e do nosso povo, como coisas especiais e como coisas a serem defendidas e como coisas a serem promovidas até à exaustão. Pá, não se pode olhar de lado ou com menos importância para o nosso vinho e para a nossa gastronomia e para as nossas praias e para a nossa arquitetura e para a nossa música. Não se pode menosprezar essas coisas. Pá, e nós temos um género musical que é o único no mundo, só nós é que fazemos, que é uma coisa específica nossa. Com certeza que terá influências, com certeza que tem influências da África, óbvias, tem influências óbvias da música árabe, tem influências óbvias até da música índia,
brasileira, etc. Mas é nosso. É nosso. É nosso. Olha, Rodrigo, saltando lá mais para trás, vamos lá começar aí, faz-nos lá aí uma sinopse. É uma sinopse. Resume-nos lá aí um bocado a tua trajetória dentro do fado. Começaste a cantar com que idade? Comecei a cantar fado com 16, 17 anos, mais ou menos. Aqui mesmo, na altura boa da vida, na adolescência, não é? Que tens as emoções ali à flor da pele. E a voz começa-se também a... Sim, já está mais definida, etc. Mas eu sempre toda a vida, desde miúdo, que cantava outras coisas, cantava outros géneros musicais, que nunca deixei de cantar, por brincadeira, obviamente, mas canto. E tocava umas coisas na viola, etc. E portanto cantava, sempre cantei, desde que me conheço. Mas fado só comecei a descobrir por volta dessa idade, por volta dos 16, 17 anos. E foi numa altura onde o fado não era uma coisa assim tão visível na vida de Lisboa, percebes? Na vida noturna de Lisboa, nem muito menos a nível nacional, não se via assim, fado. Quem eram as tuas grandes referências nessa altura? Eu quando comecei a cantar, as pessoas que eu ouvia eram as pessoas que eu tinha acesso em casa, ou seja, minha mãe toda a vida ouviu muito fado, o meu pai chegou a ter uma casa de fados em Cascais, mas isso antes de eu nascer, portanto não teve uma influência direta, mas a influência direta teve de facto aquilo que eu me habituei a ouvir. Por falarmos em fado, Carlos do Carmo mora aqui. Eu sei. Que é o apontamento. Eu não sabia que me disse foi o Fernando Tordo uma vez passámos aqui. Eu sei. Mas... Essas eram as tuas influências em casa? As influências que eu tinha em casa eram os discos que a minha mãe ouvia, e então os discos que ela ouvia eram o Carlos Gel, o António Melo Correia, o João Braga, o Alfredo Marceneiro, o Carlos Guedes de Amorim, a Amália, obviamente, porque é transversal a qualquer pessoa que cante fado ou toque. Estamos a falar de uma senhora, provavelmente Fernando Farinha. Fernando Farinha não passava tanto lá em casa, não. Fernando Farinha não passava tanto lá em casa, mas pronto. Ramos. Carlos Ramos sim, Carlos Ramos também, obviamente. Mas, por exemplo, depois, eu quando comecei a andar no meio das casas de fado, porque eu depois comecei a cantar com 17 e depois com 18 fui contratado para cantar numa casa de fados, numa altura onde havia muito pouca gente da minha idade, éramos 3 ou 4, não sei, ou meia dúzia, não faço ideia, mas éramos muito poucos. Os meus amigos nessa altura tinham todos 50 ou 60 anos, portanto eram as pessoas com quem nós nos dávamos, nós éramos um grupinho pequeno que andava a circular as school e o miúdo ali no meio ali do pessoal. Completamente, e portanto nós éramos uma curiosidade, não é? Mas depois, ao mesmo tempo eu comecei a conviver com o Carlos Zel, com o João Braga, com o Manuel de Almeida. Era o pessoal com quem tu ias cruzando aí. Sim, com o Manuel de Almeida, com muitos músicos. Eu fui, desde sempre, fui muito influenciado pelos músicos. É uma das coisas que eu costumo dizer, fala-se muito da nova geração de fadistas, mas fala-se muito pouco da nova geração de músicos. Sim. E desde sempre, e por razões óbvias. E tu podes falar muito bem sobre isso, porque pois, lá em casa. Sim, agora se não defendo a minha dama. Não, mas mesmo antes de eu... Para quem não sabe, agora há aqui pessoal que está a ver que se calhar está assim a apanhar do ar, portanto, tu és casado com uma guitarrista que toca guitarra portuguesa. Exatamente. A única mulher profissional a tocar guitarra portuguesa. No fado. Tens a Luísa Amaro, que toca guitarra portuguesa, mas toca numa outra área musical. Portanto, no fado, a Marta é a única profissional. E então, de facto, há uma nova geração, tanto de cantores como de músicos. E achas que não se faz... Acho que não se faz justiça à importância que os músicos têm e tiveram na história do fado. E principalmente hoje em dia, tu tens uma geração de músicos inacreditável, com uma qualidade e com um nível não só musical, mas um nível intelectual, nível até de educação e como pessoas, etc. E sem medo de arriscar coisas novas, não se limitam a fazer o pim-pam-pum que o pessoal fez anos e anos e que o pessoal da velha guarda ainda faz. Sim. Ou seja, arriscam mais, aquilo tem outra sonoridade. Até o pessoal da velha guarda, e tu há bocado falámos, por exemplo,
o Carlos do Carmo, historicamente arriscou bastante. O João Braga toda a vida arriscou, a vida do João Braga. O Carlos do Carmo teve umas aventuras de coragem. Sim. Que na altura algumas não saíram lá muito bem. Deves saber do que é que eu estou a falar, não é? Sim. Sim, mas eu estou a dizer. Em que ele cantou com a orquestra, que era uma coisa que não era muito normal, não é? Era, quer dizer, é assim, isso é tudo verdade, mas de facto nós falámos também da Amália Rodrigues, a Amália Rodrigues quebrou todos os tabus e mais alguns, fez todas as experiências e mais algumas. E teve. Nós temos aquela imagem da Amália só no fado, mas a Amália. Não, ela que era uma cantora extraordinária e cantava tudo. E de facto isso foi a primeira pessoa a perceber que às vezes para se chegar a outros públicos é preciso cantar a linguagem deles, não é? A língua deles, mas também a linguagem musical deles. E por vezes isso serve só para agarrar nesses públicos e trazê-los para a nossa área. A ideia era sempre no caso, na tua área específica. A ideia sempre foi essa. Mas a Amália, por exemplo, tem um contributo importantíssimo para o que o fado é hoje em dia. Foi a primeira pessoa a cantar poesia. Poesia a sério, cantar os grandes poetas. Começou com o Pedro Almeida Melo, depois com o Camões, etc., com o David Mourão Ferreira, enfim. Ela foi a primeira a arriscar cantar poesia no fado. E foi muito criticada, principalmente quando pegou no Camões, foi super criticada. Pois foi. Foi uma coisa terrível. Mas depois ela teve o reverso da medalha, que foi a opinião dos próprios poetas, isso contou-me o David Ferreira. O Pedro Almeida Melo, um belo dia, virou-se para a Amália e diz assim: minha senhora, graças a si, a minha poesia subiu ao povo. Mas já é uma imagem lindíssima, não é? Ela acabou por ser o fio condutor, não é? Para chegar à poesia. E para de facto fazer da poesia aquilo que ela deve ser, que é uma coisa acessível a todos, popular e geral, porque eu acho que as pessoas devem todas viver com poesia na vida. Pois, não é verdade. Olha, Rodrigo, vamos saltar para o teu primeiro disco. Quando é que surgiu o teu primeiro disco? O primeiro disco a solo, eu tenho. É preciso fazer essa ressalva porque em 94 eu gravei um disco com a Mariana Boboni e com o Miguel Capucho, no final de 94, que foi assim, o primeiro disco desta geração de 90, da nova geração de fadistas. Foi o primeiro disco a aparecer com miúdos a cantar desta geração. Não estamos a falar do Camané, que é ligeiramente mais velho que eu, mas principalmente o Camané canta desde os 8 anos e grava desde os 8 anos, portanto está ali numa geração intermédia. Mas dessa nova geração, da geração 90, foi o primeiro. E depois, ali um hiato muito grande até ao meu primeiro disco a solo. E o meu primeiro disco a solo aparece em 2008, porque, por um número infindável de razões, mas uma das principais razões foi, até 2008 já apareceram outras propostas, outras hipóteses de gravar, etc, mas eu achava que, para já, nenhuma delas me agradou verdadeiramente, e depois porque eu achava que ainda não estaria pronto para me arriscar a gravar. Eu sou muito exigente naquilo que canto e na forma como canto, etc. E portanto, e tenho também algumas inseguranças que me levam às vezes a não querer fazer determinadas coisas. E depois reuniu-se ali um certo número de condições que me proporcionaram de facto a gravar o Fados da Alma em 2008. E principalmente tive o grande apoio do Mário Pacheco, que é o dono do Fado onde eu canto, que é um excepcional guitarrista, um grande amigo, e uma pessoa que de facto que me apoiou imenso, que me ajudou a reunir contactos, etc, para gravarmos o disco com alguma qualidade, pronto, com algum peso. Mas foi uma primeira experiência a sério, uma primeira experiência a solo, depois conseguimos pôr o disco em espetáculo algumas vezes, etc. Mas pronto, eu não tive na altura um apoio substancial.
percebes? Olha, Rodrigo, E agora? nós não temos muito tempo, vamos ter Agora que saltar mudou aqui bocadinho. umas barreirazinhas. Vamos embora. Portanto, tiveste o primeiro disco, Hum. depois há um segundo disco. Que surgiu agora. Pronto. Surge E o agora. disco que surge agora chama-se Fados de Amor, que está aqui. Pronto. Aí está. E agora vais falar um bocadinho sobre este disco. Este disco é um disco feito já com mais tempo. Foi um disco mais pensado, foi um disco mais bem estruturado, se podemos dizer assim. Foi um disco que no fundo, eu quis reunir um conjunto de temas que falassem ou que tivessem alguma coisa a ver com a mulher, porque eu queria dedicar um trabalho à mulher. A mulher não é só a minha, é à mulher, Sim, há mulheres. ao género feminino. Isto porque eu sou um admirador, confesso, das mulheres. Acho que digo isto sem vergonha nenhuma. Acho que as mulheres são seres superiores, são muito mais emocionais, são muito mais emotivas, são muito mais racionais, se quiseres. Acho que os homens são um bocadinho mais... Nós somos um bocadinho mais básicos. Basicamente acho que é mais... redundância. Sim, falando cruamente, acho que nós somos um bocadinho mais básicos. E acho que elas, de facto... E nestas coisas do amor, então, eu acho que elas são muito mais evoluídas do que nós. E então apresenta. E então eu quis dedicar esse disco à mulher. Mas depois acabámos, quer dizer, ficava assim um bocadinho estranho, acabámos por reunir temas que falassem de amor e decidimos chamar Fados de Amor. E depois, como eu, curiosamente, sou casado com a única mulher a tocar guitarra portuguesa Que está aqui. no fado, está aí na contracapa, Ora, está. convidei a Marta para tocar guitarra no disco. O que fazia todo o sentido. O que fazia todo o sentido, não só por causa da temática do disco, mas porque de facto é a minha mulher e portanto faz sentido. E acabámos por fazer um marco na história do fado, porque ela não é só é a única mulher profissional do fado, na guitarra portuguesa. Este é o primeiro disco da história do fado gravado por uma mulher na guitarra portuguesa. Isso já o transforma, é um marco para mim, mas eu acho que é um marco também. Aqui já quebra alguns tabus que se calhar haviam antes. Sim, talvez. Eu acho que a questão de ser a primeira mulher não acho que seja um tabu. Como ela costuma dizer, achas que no fado não tradição. haveria um setor mais conservador que se calhar ainda tem aquele pensar? Isso há. Que isto ainda é uma coisa para homens e as mulheres apenas cantam. Em relação à guitarra portuguesa, talvez não tanto, não sei. Eu acho que há. Sim, obviamente que no fado há muito conservadorismo a vários níveis. O que eu acho, e eu não acho que o conservadorismo seja uma coisa negativa por si. Acho que o conservadorismo em várias áreas é necessário. É necessário até para se manter e para se defender as raízes e os valores básicos das coisas. E portanto no fado eu acho que isso é importante. Em relação à Marta e em relação à guitarra portuguesa, eu não acho que haja grandes reservas em relação a isso. Acho que é um acaso. É um acaso nunca ter aparecido nenhuma mulher a tocar guitarra. Não é mais do que isso. É de facto um instrumento muito difícil, percebes? É um instrumento muito duro, que causa muitas dores nos dedos. Ela tem que ter as unhas de uma mão cortadas e as unhas de outra compridas. Pois aqui o lado, aqui em tom de brincadeira, aqui o lado feminino é um bocado enxovalhado. Nós estamos a falar das unhas de uma senhora. Mas é verdade, lá está. Não, as unhas e os calos, ela tem calos duríssimos nos dedos, e tem que os ter para tocar. Não é propriamente uma coisa que uma senhora gosta de ter. Não. Mas depois, quer dizer, tu olhas para a Marta é ultra feminina, portanto não há aqui. Portanto, eu acho que Mas por acaso é curioso, agora falaste nisso, eu nunca tinha visto a coisa nesse prisma, porque de facto estamos a falar de uma senhora e nós sabemos o cuidado que as senhoras têm com as suas unhas, não é? Claro. Acho que tem muito a ver com isso, percebes? Acho que é um acaso. Acho que é um acaso não ter aparecido ninguém. Ninguém a dedicaste profissionalmente. Sim. Portanto, acho que não passa disso. E não acho que em relação à Marta tenha havido ou haja neste momento grandes reservas ou grandes contrariedades a nível de conservadores, etc. Sim, ela também já trabalhou com várias pessoas, não é? Também já mostrou um bocado o seu valor, já não precisa de
Claro, claro, e é cada vez mais, e eu acho que este disco, é exatamente, ninguém, né? este disco é mesmo uma prova de que a Marta já não é apenas uma curiosidade, não é? É uma guitarrista a sério. Acho que as pessoas vão perceber isso quando ouvirem alguns temas, quando ouvirem os temas do disco, vão perceber que ela de facto é uma guitarrista com uma sensibilidade e uma criatividade incrível. Olha, Rodrigo, tu estiveste em Espanha? Estive em Espanha recentemente, sim. Recentemente. Sim, no Festival de Fado. Fala-nos lá um bocadinho sobre esse festival, que eu sei pouco. Sei que a Marisa também esteve, não é? Sim, teve a Marisa, teve o Ricardo Ribeiro, teve a Ana Moura com espetáculos próprios. Portanto, basicamente o festival era Foi a segunda edição do Festival de Fado em Madrid. Decorreu onde? Em Madrid? Em Madrid, nos Teatros del Canal. Na primeira edição foi o Carlos do Carmo, foi a Carminho, foi a Cuca Roseta, se não me engano, e não acho que é. E como é que correu? Correu muito bem, aquilo foi uma encomenda específica, não era um espetáculo meu, aquilo foi uma encomenda específica por parte da organização. Pediram-me que eu montasse um espetáculo que, de certa forma, recriasse um bocado o ambiente das casas de fado. Sim. E que também ajudasse, que tivesse uma vertente um bocado formativa, que ajudasse os novos públicos espanhóis a perceberem um pouco mais de fado. E eu acho que resultou muitíssimo bem. Basicamente que vocês fazem um pedaço de Portugal e da sua tradição para lá. Sim, mas também musical. explicar um bocadinho o porquê, os diferentes tipos de fado, os fados tradicionais, o que é o fado canção, o que é que são as marchas, etc. Sim, porque quando falamos de espanhóis e falamos dos estrangeiros em geral, fado é fado, quer dizer, para eles não há uma grande diferença. Há algo que tem muito sentimento, que tem uma letra que eles não percebem, mas que a maneira como os portugueses cantam o fado transmite-lhes um sentimento que eles identificam. Sim, bem, e para eles a sonoridade. Há certas nuances na nossa música, no fado e na música portuguesa, que na maioria dos estrangeiros não percebe, não é? E portanto não consegue distinguir entre um género e outro. Por isso é que há muitas bandas ou muitos grupos musicais que vão lá para fora e são confundidos muitas vezes com fado, não é? Sim, portanto isso acontece. E o que eu fiquei muito feliz de facto que o espetáculo tenha resultado bem, exemplifica-se no testemunho de uma senhora que veio ter comigo no final do espetáculo e que me agradeceu de ter montado um espetáculo nesta forma, porque agora finalmente ela percebe o fado. Eu achei isso delicioso, achei fantástico, é muito gratificante, porque era exatamente o seu objetivo, era explicar um bocadinho as origens. E assim sendo, muito provavelmente, já eles estarão a pensar numa terceira edição. Então, este festival vai se realizar agora durante pelo menos 5 anos em Madrid. Agora, há a perspectiva deles realizarem o festival noutros países e noutras cidades, portanto, acho que o festival nestes 2 anos foi um sucesso com bilheteiras completamente esgotadas, etc. E portanto eu acho que eles vão espalhar este projeto do festival por várias cidades. Olha, Rodrigo, António, prazer em conhecer-te e um prazer em ter-te aqui no Conversas sobre Rodas. Foi um prazer. E vamos estando atentos aí à tua carreira, que é da praxe aqui no Conversas. E eu à tua, aqui no Conversas sobre Rodas, para de quem já sou fã. Conversas sobre Rodas são uma parte que está por esta altura, aliás, provavelmente, não é quando este vídeo for para o ar, é mais tarde, no dia 30 de julho faz um ano, portanto um ano em que já passaram por aqui montes de personalidades ligadas às mais diversas áreas, tanto da música como da representação, da moda, e espero que seja para durar também, como espero que a tua carreira também seja para durar muito. Tá bom? Vamos lá ver, obrigadíssimo. Tchau. Um abraço. Fiquem bem. Há poucas horas apenas que de mim te despediste e eu fiquei triste a pensar